Olá, meu nome é Daniel Lisboa, sou juiz do trabalho da 12ª Região e estou participando do projeto Reforma Trabalhista em Minutos, uma iniciativa da nossa Escola Judicial. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o artigo 819 da CLT. Trata-se de um artigo muito simples e muito singelo que trata sobre como o juiz deve se portar diante de situações em que as partes ou a testemunha não fala a língua nacional. O que diz esse artiguinho? No seu caput diz que o depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de intérprete nomeado pelo juiz ou presidente. Procede-se de forma indicada nesse artigo quando se tratar de surdo ou mudo ou de mudo que não sabe escrever. Esse é o parágrafo 1º. E a alteração não ocorreu propriamente com a reforma trabalhista, mas sim pela Lei 13.660, de 8 de maio de 2018. E foi feita no seu parágrafo 2º, que passou a ter a seguinte redação: as despesas decorrentes do disposto nesse artigo correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiária da justiça gratuita. E por que esse artigo foi escolhido para ser comentado? Não exatamente pelo seu conteúdo, mas sim pelo que vocês vão perceber no final. Essa lei 13.660, ela é de 8 de maio e a reforma trabalhista é de novembro do ano anterior. E a reforma trabalhista, em todo o seu conteúdo, apresenta uma ideia de que a parte sucumbente, mesmo que beneficiária da justiça gratuita, arque com os custos de honorários e com os custos de peritos, ainda que no processo comum isso não ocorra. No processo comum, a perícia e os honorários advocatícios da parte contrária à parte que tem os benefícios da assistência judiciária não vão ser cobrados, vão ficar em condição de suspensão de exigibilidade até que mude a situação física, a situação econômica da parte autora, ou eventualmente, passados 5 anos, os honorários advocatícios não poderão mais ser cobrados. No que se refere aos honorários periciais, a União arcará com os seus custos. Houve uma alteração dessa noção com a reforma trabalhista, porque se houver crédito, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o empregado deverá arcar com os custos dos honorários periciais se ele for sucumbente no objeto dessa perícia. E olha que interessante, 6 meses depois vem um artiguinho que fala em sentido contrário, porque a atuação de um intérprete também é uma intervenção de um expert que auxilia o juízo, claro, nesse caso, na compreensão da palavra. Mas, nesse caso, o expert não vai ter seus honorários pagos pelo empregado sucumbente se ele tiver algum crédito para receber no processo. Tratamento diferenciado feito pelo legislador, com 6 meses de diferença entre uma lei e outra. Algo a se pensar, algo a se imaginar, algo que nos permite imaginar como foi de fato assodada essa alteração legislativa. Outra questão interessante é que esse artiguinho ele aproxima a justiça do trabalho do estrangeiro, o que é muito importante, porque a gente sabe que hoje em dia o Brasil é um polo receptor de imigrantes. Há em todo o país diversas pessoas que vêm migrando para o nosso país, e essas pessoas, mesmo não falando a nossa língua, devem ter acesso ao judiciário. E essa forma ao permitir-se a contratação do intérprete e não exigindo que esse intérprete seja pago pela parte beneficiária da justiça gratuita, nós teremos mais condições de acesso. Observe que isso vem totalmente ao encontro do que se imagina das alterações legislativas e do que se imagina que deve ser a legislação brasileira no trato com o estrangeiro, especialmente após a revogação da lei do estrangeiro
e da promulgação da Lei 13.445 de 2017, que garante ao estrangeiro acesso igualitário e livre ao trabalho como um dos princípios e diretrizes da política migratória brasileira. Então, a gente percebe que facilitar o acesso, não exigindo que o pagamento seja feito pela parte interessada, como dizia a lei anteriormente, mas sim pelo sucumbente no processo, teremos mais acesso ao judiciário. Era isso, agradeço a atenção de todos e uma boa continuidade de estudos para todos.